A paz do Senhor, entra no meu canal, faz inscrição, compartilha, dá um like. A nossa próxima lição, no dia 23 de julho, fala sobre a cultura atual em que quer colocar a criatura acima do Criador. E Romanos 1:25 diz que os homens mudaram a verdade de Deus, honrando mais a criatura do que o Criador. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que os nossos corinhos, hinos, que não são da harpa, que estão massageando o ego dos crentes, tipo, você é espelho, você é especial, você é a menina dos olhos do Senhor, você vale mais do que Jesus, você vale mais do que Deus. As pregações são de coach, receita de bolo, e colocam o ser humano como um ser especial, que Deus é empregado dele, e Deus é obrigado a fazer imediatamente os seus desejos. Se não fizer, ele sai da igreja e vai procurar uma igreja que atenda a esses desejos imediatos. Estamos vivendo um período de imediatismo. A soberba, a insensatez do homem, cada dia mais faz o homem afastar-se de Deus. E com a revolução dos pensamentos da história da humanidade, a autoidolatria, coração perverso, a priorização dos desejos, fizeram afastar o homem de Deus. E até muitos crentes que se tornaram desigrejados. Por quê? Porque a Bíblia diz que eles desprezaram a verdade, é o primeiro tópico. Desprezaram a verdade de Deus. E a impiedade, a injustiça e a iniquidade trouxe este esfriamento espiritual. A palavra aqui, iniquidade ou sem retidão, ou a palavra injustiça, impiedade, tem a ver com o pecado, que se manifestou através da desobediência, e não só Adão desobedeceu, mas a Bíblia diz que todos pecaram, todos foram destituídos da graça de Deus, da glória de Deus, e a Bíblia diz que Deus encerrou todos debaixo do pecado para conceder misericórdia para com todos. Lá no livro de Romanos, capítulo 1, a Bíblia diz que os homens mudaram o seu uso natural, se tornaram insensatos, promíscuos. Paulo também chama a atenção da igreja de Gálatas, porque a igreja de Gálatas, ela quis retroceder na fé. Então Paulo diz: ó Gálatas, insensatos, quem vos ensinou a desobedecer à verdade? Vocês estavam correndo muito bem, mas de repente vocês retrocederam na fé e passaram a valorizar os rituais judaicos, voltando para o judaísmo. Hoje tem igrejas usando o kippá, guardando sábado, comendo erva amargosa na sexta, colocando tábua de pedra na parede da igreja. E lá em Gálatas 5 chama isso de insensatez, desprezo pela graça de Deus e retrocesso na fé, a volta para os rituais judaicos. E Paulo, ele critica duramente ali Romanos capítulo 1, porque na época você não podia criticar um imperador, que você era degolado, era morto. Então Paulo faz uma crítica porque havia muita guerra naquela época, e Roma, para se tornar um império forte, patrulhava constantemente dezenas, centenas de países que estavam sob seu comando. E um coronel, um comandante de um exército, ele saía com aqueles batalhões a cavalo, viajavam muitos dias, meses longe da família, chegava a ficar um ano longe da família, 6 meses,
em patrulhamento por vários países, debaixo do governo romano, e esses homens tinham uma lei romana que era vedado levar a mulher. Então, o homem casado não podia levar sua esposa. Então, o comandante que tinha dinheiro, o que ele fazia? Ia lá na praça, na cidade, e comprava um escravo, um jovem, um adolescente, homem de 15 a 17 anos, e levava nessa guerra como seu servo, como seu escravo, para ajudá-lo e para também praticar aquilo que Paulo condena em Romanos, no capítulo 1. Varões com varões, mudando o seu uso natural. Então, Paulo condena a promiscuidade daquele período romano, que também o período romano, o Império Político Romano na época, ele era influenciado grandemente pela cultura grega. A cultura grega era promíscua. A própria Bíblia diz, os gregos são atrevidos, bestas feras, promíscuos, devassos e sempre estão indo contra os princípios da palavra de Deus. Por isso a Bíblia diz, onde abundou o pecado, lá na Grécia, superabundou a graça na igreja de Corinto, que se tornou uma cidade da Grécia que tinha uma igreja forte, pujante, espiritual e pentecostal. Onde abundou o pecado, aí, em Corinto, na Grécia, superabundou a graça de Deus. E também, no terceiro tópico da lição, o comentarista ele rechaça o culto à criatura, ele rejeita a valorização do ser, né? Como se o crente que chega na igreja, ele é mais importante do que tudo. O culto tem que ser feito conforme a vontade do crente, a pregação não pode ser dura, não pode exortar, não pode falar contra o pecado. A pregação tem que ser de coach, receita de bolo. A pregação tem que massagear o ego dos crentes para eles poderem ficar na igreja. Então, essa cultura de valorização da pessoa, você, até os corinhos triunfalistas, né? Você é espelho, você é a menina dos olhos, você é mais importante, você é especial, e o seu inimigo vai ficar lá embaixo, você vai ficar lá em cima. Depois, quando você estiver em cima, seu inimigo vai se arrepender porque não te ajudou. Então, essa cultura ela também entra dentro da igreja sutilmente. E lá em Efésios diz que essas pessoas que não têm compromisso com Deus, com a verdade, com o Evangelho, elas são filhos da ira, porque a Bíblia diz que nós éramos filhos da ira, estávamos longe de Deus, fora da aliança, e a Bíblia diz que Cristo, pelo seu sangue, nos fez chegar perto de Deus. Então, a corrupção moral do ser humano, a sua rebelião contra Deus, fez com que afastasse o ser humano da plena vontade de Deus. E naquela época haviam muitas religiões, muitos pagãos e muitos deuses para cada tipo de necessidade do ser humano. Então o Deus da riqueza, o Deus da vaidade, o Deus para te arrumar uma mulher bonita, o Deus financeiro, da prosperidade. Paulo entra na Grécia e diz, vi aqui muitos ídolos. Então os deuses, eles serviam ao homem. Quando Jesus ensinou que nós é que somos servos do Senhor, somos servos e somos amigos. Então, essa cultura de valorização do ser, de fazer um culto para divertir os crentes, priorizando o divertimento, uma balada dentro da igreja, uma hora de dança, de louvorzão, para se divertir, extravasar, nada tem a ver com o verdadeiro culto. Porque quem merece o culto é o Senhor. E não fazer um culto para agradar a mocidade, um culto para agradar os adolescentes, um culto diferente para agradar os empresários. Então, essa valorização extremada do ser
E enquanto o culto deveria ser oferecido ao Senhor, oferecer o culto de ação de graças, oferecer um culto vivo, agradável, que é o vosso corpo, né, o culto racional. E tudo isso que nós estamos vendo, acompanhando, o comentarista no segundo tópico, ele fala que também tem a ver com a mudança de pensamento. Ele fala do renascentismo, século XVI, XVII, período de Martim Lutero, que é o racionalismo. O pai do racionalismo, século XVI, é um filósofo que ele representa uma ruptura, René Descartes, entre a ciência e a igreja. A ciência sempre andou a reboque da religião. E René Descartes, ele propõe o pensamento: duvido, logo penso. Penso, logo existo. René Descartes propõe que a ciência não pode andar a reboque da religião. A ciência tem que ir para um lado, ir para a direita, exemplo, e a religião ir para outro lado, para a esquerda, mas jamais andar a reboque da religião. Ele propõe isso por quê? Os grandes acontecimentos, as grandes descobertas do século XVI, século XVII, comprovaram que muita coisa que a Igreja Católica ensinava, ela não coadunava com a ciência. A ciência comprovou que a Terra era redonda, enquanto a Igreja Católica, por 13 séculos de hegemonia eclesiástica, afirmou que a Terra era quadrada e ninguém podia atravessar o mar com um navio porque ia chegar numa quina e ia cair no inferno, no abismo. Então, os homens que saíram pela primeira vez, eles diziam que ninguém podia ultrapassar o cabo do bojador, que ali seria o final do planeta, seria uma quina que a pessoa cairia no inferno. E quem pregasse diferente disso era morto, era condenado à morte, como herege. Então nós temos alguns aventureiros, como Colombo, que saíram da Europa e atravessaram os mares. Temos Copérnico e outros aventureiros que desobedeceram à Igreja Católica e provaram, através da ciência, que a Terra era redonda, né? E a Bíblia diz que a Terra é redonda. A Bíblia fala lá em Isaías do globo da Terra, né? Que o Senhor comanda o globo da Terra. Então, à medida que a ciência foi se desenvolvendo e a Reforma Protestante de Lutero, os países que aderiram à Reforma tiveram uma liberdade maior, como a Alemanha aderiu ao protestantismo, Martim Lutero. A Igreja Anglicana da Inglaterra rompeu com o Vaticano. A Suíça, através do pastor João Calvino, fundador da Presbiteriana, rompeu com o imperialismo do Vaticano. Então, esses países foram ganhando liberdade, e essa liberdade trouxe liberdade também de expressão. E a ciência começou a se desenvolver, eles começaram a fabricar máquinas. Então, René Descartes, ele diz: penso, duvido, logo penso, penso, logo existo. Então, René Descartes, ele representa o pai da razão. Ele fala que a razão é o teste de toda a verdade. Agora, o humanismo, ele vem nesse período também, né? Que o ser humano passa a ser valorizado. E esse humanismo, ele se aprofunda com a história antiga de desconstruir aquilo que a Bíblia ensinava. Mas o problema é que a própria Igreja Católica tem culpa nisso, porque a Igreja Católica ensinava uma coisa que não estava na Bíblia, depois a ciência provava tudo o contrário.
Então isso aí trouxe um ceticismo da parte de muitos. E aí veio a invenção das máquinas no século XVII, século XVIII, período do Iluminismo, que surgiu na Europa, a Revolução Industrial na França, a invenção das máquinas, depois a Maria Fumaça. E tudo isso, quando você falava no século XIV, vou inventar uma Maria Fumaça que vai correr a 40 quilômetros por hora e vai me levar para a China, Maria Fumaça. Se você falasse isso no século XV, a igreja te matava, te degolava, botava fogo em você. Falava que a Maria Fumaça era o anticristo. Se você falasse, eu vou inventar um avião, atravessar o mar, mesma coisa. Você é um herege. Vou inventar um navio, atravessar o mar. Esse navio aí é o anticristo. Vou inventar um computador que vai dominar o mundo tecnológico, financeiro, econômico. A Igreja Católica faz computador anticristo. Então você era morto, você não podia inventar nada que a Igreja Católica entendesse que traria perigo para ela. Quando vem a reforma, os países passam a ser livres para estudar a ciência que quiser. E por isso, a partir do século XVI, da reforma, a velocidade da ciência aumenta e os países começam a descobrir tudo. As pólvora, arma, carros, Maria Fumaça, telégrafo, a luz que não existia, inventado pelos cientistas, porque agora tem liberdade. E a ciência não anda mais a reboque da religião. Agora, o iluminismo é um período do século XVIII e XIX que os homens estão embebedecidos com as máquinas. Os homens estão vislumbrados com a máquina de colher. Passou milhares de anos com a enxada, agora tem máquina de plantar, máquina de colher. Para que pegar na enxada? Passaram milhares de anos tecendo com agulha e com a mão, agora tem máquina de fazer tecido. Então os homens ficam vislumbrados com a revolução tecnológica do século XVIII e XIX e milhares de indústrias se espalham pela Europa. Milhares de trabalhadores se tornam trabalhadores escravos dos donos das indústrias. E esses trabalhadores se organizam para buscar os seus direitos, lá na França, na Revolução Industrial. Direito trabalhista, jornada de trabalho, porque os ricos escravizavam esses homens. Então eles vão buscar os seus direitos lá na França, no Senado, onde o rei Luís XV ele é pressionado grandemente pelos trabalhadores, e no Senado, que não tinha poder decisivo, apenas opinativo, é feito um desafio. Os que querem que permaneça como está, o rico massacrando o pobre sem carteira, sem jornada de trabalho, esses senadores ficam aqui à direita. E os senadores que querem uma mudança, que querem dar direito para os trabalhadores, jornada de trabalho, carteira assinada, que estão sendo oprimidos e ganhando muito pouco, não tem reajuste. Quem quiser isso, lutar em prol dos trabalhadores, fique do lado esquerdo. Daí surgiu a palavra direita e esquerda na política. Mas hoje isso ficou uma coisa muito complexa. Muitos usam a direita para ganhar uma eleição e depois governam com a esquerda. Muitos usam a esquerda para ganhar uma eleição e depois governam com atitudes de direita. Isso hoje virou uma coisa completamente doida, maluca, que não dá para entender. Mas lá no século XVIII, na França, e início do século XIX, com as grandes transformações e grandes revoluções industriais e recrutamento de milhares de trabalhadores para trabalhar nas indústrias, também vai surgir aí esses direitos, os sindicatos, né? Então vai surgir esses movimentos de organização. E isso também influencia no humanismo, que é a valorização do ser humano.
E os filósofos, sociólogos, os professores, né, eles observam que a sociedade deixou de ser sólida e passou a ser líquida, ou seja, os valores antigamente eram absolutos e agora os valores eles serão relativos, relativados. Na verdade, o ser humano ele vive em busca do absoluto, mas ele está condenado ao relativo. E o ser humano não é pronto. Por onde ele passa sempre sobra alguma coisa. Mas o Evangelho é o poder de Deus para transformar, para melhorar o ser humano, não para piorar o ser humano. E é nesse contexto que os dois grandes imperativos marcam o movimento do hedonismo e do narcisismo, né? Agora, se falarmos de narcisismo, nós vamos entrar em muita polêmica aqui, principalmente dentro da igreja, né? A briga por cargos, por status, no ministério. Então, é um assunto muito que até vai fugir um pouquinho da lição. Mas essa busca pelo poder, pelo status, pelo bem-estar, pelo eu quero aqui agora, Deus é meu empregado, eu determino, eu decreto, Deus tem que fazer hoje, senão eu vou sair da igreja. Tudo isso é condenado por Jesus no Sermão do Monte. É condenado por Jesus lá na tentação, quando ele rejeita o imediatismo ao não transformar a pedra em pão, ele rejeita a carnalidade de começar por cima, ele rejeita o evangelho do espetáculo, quando ele não aceita pular do pináculo do templo, e ele rejeita a busca da fama e da glória a qualquer custo, como uma atitude de estar se ajoelhando para Satanás. Então, no terceiro tópico, o comentarista diz que existe muitos tipos de idolatria. Existe a auto-idolatria, em que a pessoa diz, se não fizer do meu jeito, eu não vou ficar nessa igreja. Esse pastor não tem carisma, mas ele tem Bíblia. E a igreja não é para ser conduzida para o pastor carismático, não. O pastor que tem que pregar a Bíblia. O pastor conduz as ovelhas a Cristo e não a ele. Muitas vezes um pastor muito carismático, ele pode usar isso para enganar, pregar heresia, usurpar das ovelhas. Então é melhor que você tenha um pastor não tão carismático, mas que prega a Bíblia e traz as ovelhas para Cristo e não para o pastor, né? Como alguns fazem. Ele se rebela e ele abre um salão e leva metade das ovelhas, porque ele era muito carismático. Então o povo ficou com ele, não com Jesus. A igreja verdadeira, o povo fica onde tem pregação e ensino bíblico, mesmo que aquele pastor não seja aquele carismático, que abraça todo mundo, beija todo mundo, ri para todo mundo. Mas se ele prega a Bíblia, esse é o pastor que está conduzindo as ovelhas a Cristo, e não para o seu interesse. O próprio Jesus, quando fez discursos duros, ficou quase só. Quando multiplicou pão, tinha milhares. Quando foi pregar, caiu para 1.000 e pouco. Quando foi ensinar, caiu para 70. Quando foi dar um estudo bíblico, caiu para 12. Quando foi orar, caiu para 3. E quando fez um discurso duro, todo mundo foi embora. Então o pastor ele não traz as ovelhas para ele, para o seu interesse, mas para o interesse do reino de Deus. Então a autoidolatria é esse crente mimado, adolescente que bate o pé, eu quero o culto do meu jeito, se não me der oportunidade para cantar, eu não venho mais, se eu não pregar, eu não venho mais. É a autoidolatria, né, que nós estamos vivendo esse período. É o culto à imagem. Temos também idolatria de cantores, idolatria de pastores, líderes religiosos, né? Estrelas famosos que não mais se misturam no meio do povo, porque eles são acima da média. É o estrelismo que Jesus condenou, que Jesus foi um homem
do povo. Então, desse modo, a pessoa não regenerada, ele tem a necessidade de se autopromover, de brigar por cargo dentro da igreja. E se não for do jeito dela, ela não vai assentar, não vai aceitar. E a Bíblia ensina que a nossa primazia é Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Nós temos também o coração, no tópico de número 3 e subtópico 2, uma idolatria no coração. O coração se refere a emoções, vontade, no centro da sua própria personalidade. Ou seja, a pessoa que tem um coração enganoso e perverso. E, infelizmente, algumas pessoas aparentam adorar a Deus, mas são como adolescentes manhosos, que eles querem, batem o pé, tem que ser do meu jeito, né? Mas a Bíblia diz que a perfeita vontade, boa, agradável, é a vontade do Senhor. Nós temos também pessoas que são supersticiosas e elas querem uma profecia para atendê-las a qualquer momento, como se profecia fosse um remédio que se compra na farmácia. Então, quando passam por lutas, por angústias, por problemas, elas ligam para os reveladores, os profetas, e até alguns dão oferta para essas pessoas para adivinhar a sua vida ou trazer algum norte, uma palavra de consolo, porque estão preocupadas. Mas o verdadeiro crente, ele vai para o joelho de madrugada, geme lá 1 hora, e Deus fala com ele. Deus usa também os profetas, mas não podemos fazer disso uma regra. Nós temos a Bíblia, que é a maior profecia. Então, o crente que lê a Bíblia e ora, ele entra no trono da graça. O véu já foi rasgado. E a Bíblia diz que tem que ter ousadia para entrar no trono da graça da oração. O terceiro subtópico do tópico 3 também fala sobre a idolatria sexual, o descontrole, os impulsos sexuais, que Romanos capítulo 1 destaca libertinagem, inversão de valores, corrupção, que é dominado pelo prazer sexual, a prática da imoralidade e da busca intencional compulsiva pelo prazer. A Bíblia diz que nos últimos dias, na volta do Senhor, porventura o Filho do Homem achará fé na terra. Paulo diz que nos últimos dias os crentes serão atrevidos, interesseiros, incontinentes, maus, ingratos, desobedientes aos pais, irreverentes, mais amantes dos divertimentos do que amantes de Deus. Então hoje as pessoas estão trazendo o divertimento para dentro da igreja para segurar o povo. É a balada para dentro da igreja. Mas o culto não é lugar de divertimento. O culto é lugar de resignação, contrição, conversão, arrependimento. A Bíblia diz, humilhai-vos perante a potente mão de Deus. Então esse também é um tipo de adoração, o culto ao corpo, né? A sexualidade, a roupa imoral, a roupa sensual dentro da igreja para chamar a atenção das pessoas. Tudo isso é condenado aqui pela nossa lição desse domingo. E concluindo, a corrupção da raça humana de uma forma geral trouxe rebelião à verdade divina, impiedade, ausência de retidão e iniquidade. Que iniquidade lá em Isaías, Ezequiel, é retratada como desequilíbrio social. Quando milhares de pessoas ficam na miséria, na fome, no desamparo, fora das oportunidades e fora da assistência governamental, por causa da corrupção, enquanto poucos têm uma vida de regalia, de privilégio,
Isaías condena essa política de leis que massacram os mais necessitados e beneficiam os mais ricos. Isaías condena veementemente como um pecado gravíssimo, um pecado de iniquidade, um pecado perverso. E Isaías chega a falar qual o jejum que Deus se agrade. Que pague os trabalhadores em dia, que não oprime a viúva e que não faça leis para massacrar os mais pobres. Então, essa decadência geral na política, na cultura, nas artes, na moda do mundo, tudo isso traz consequências de autoidolatria, a depravação moral, decadência espiritual, e a Escritura nos alerta que devemos permanecer na verdade da palavra de Deus, porque o Evangelho de Jesus é o Evangelho da obediência e não o Evangelho da conveniência, como muitos têm pregado aí nos dias de hoje.